Olá pessoal, professora Ana Carla de volta, nosso terceiro bloco. Nosso bloco agora é para falar um pouquinho mais sobre auditoria operacional. A auditoria operacional como um grande instrumento para que a gente possa fazer uma avaliação, um controle de resultados, ela é um valioso instrumento gerencial. Ela é uma ferramenta, como eu já disse, ela é uma ferramenta de apoio à própria gestão. Ela gera um maior grau de accountability, de responsabilização dos governos perante o cidadão. Ela reduz assimetrias informacionais, ou seja, você tem mais informação para a sociedade, para os controladores. E ela contribui para o exercício do controle social. Na hora que você diminui essa assimetria, você facilita o controle social. Assim você consegue fortalecer a accountability de resultados. Então, o que é esse accountability que eu toda hora falo? Accountability, né? É um conjunto de procedimentos que conduzem os agentes governamentais a prestarem contas dos resultados das suas ações, assegurando maior transparência, exposição das suas decisões e das políticas públicas. E ainda, ao final disso tudo, responsabilizando, colocando o chapéu. E responsabilizar não quer dizer necessariamente punir, mas dizendo, olha, era da responsabilidade da sua equipe, do seu grupo alcançar tal meta, não alcançou, porque não alcançou, como podemos melhorar. Não é responsabilizar no sentido de punir única e exclusivamente. Eventualmente existem coisas que não é o caso de conversar, de punir, mas a gente não pode ter medo do controle por causa disso, né? E essa responsabilização, ela deve ocorrer com base no desempenho das políticas, programas e projetos. De onde é que eu busco esse desempenho? Lá no planejamento, lá nos indicadores, lá quando a gente estava pensando no que era para ser feito. Então, a ideia de uma gestão, burocrática, hierarquizada e de um controle de legalidade, e o espelho no controle da mera legalidade, a gente tem a foto de uma administração pública lenta, cara e ineficiente, que é tudo que a gente não deseja para a administração pública. Então, essas reformas que vêm ocorrendo lá desde a década de 60, na ideia de administração pública, mas fortemente após a emenda constitucional 19, e os seus efeitos que a gente tem ainda hoje com a ideia de administração societal, que é um ponto além da administração meramente gerencial, a ideia é buscar flexibilidade na administração, autonomia gerencial dos agentes e órgãos, descentralização das atividades públicas. Então, essa descentralização gerou também uma grande municipalização dessas prestações de serviço, ênfase nos resultados, e não exclusivamente na conformidade, valorização da eficácia, da efetividade, da economicidade, da eficiência, e eu incluo da equidade, e mudança em como os governos funcionam e prestam contas. Quando a gente está falando de gestão para resultados, a gente está mudando a lógica de funcionamento do Estado e a lógica de prestação de contas, seja para os órgãos de controle interno ou externo, seja para a sociedade. Essas reformas, elas pensam em direcionar o controle para o desempenho, buscando sempre qualificação dos resultados. E quando ela responsabiliza o poder público, ela faz a partir de desempenho e programas, os comparativos. Isso é uma absoluta inovação quando a gente pensa em accountability democrática, Sair do modelo de controle de mera conformidade para um controle de resultados é uma grande inovação na gestão pública e no processo de resultados. Eu falava para vocês que, retomando, que a gente precisa de um planejamento, a gente precisa ter dados seguros de custo, a gente precisa ter transparência, a gente precisa ter indicadores, que a auditoria operacional é um elemento importantíssimo em tudo isso, porque ela é aquela que materializa isso tudo. Então, esses elementos a gente já falou, Já falou dos 5 E's, que eles devem ser a base de referência
para tudo isso. Mas quando a gente está falando de auditoria de desempenho, a gente está falando em mudanças em diferentes níveis da organização. Eu estou falando de missão institucional, a identidade dos profissionais dentro dessa organização, os procedimentos dentro dessa organização e o estilo de trabalho. Até a forma como a gente eventualmente vai selecionar servidores públicos, quando a gente pensa numa administração por resultados, precisa ser revista, né? E essa é uma das grandes discussões da reforma administrativa. Como é que eu testo para ver se aquela pessoa realmente tinha vocação para trabalhar no setor público? E é um ponto importantíssimo quando a gente está falando de um fluxo maior de gestão para resultados e auditoria para resultados. Qual que é o maior produto, o produto mais importante de uma auditoria operacional? É o seu relatório. O relatório da auditoria operacional é a coisa mais importante que pode ser feita. Então ele tem de ter algumas características para que ele seja de fato válido na administração, para que ele possa ter a utilidade esperada. Ele tem de se basear em evidências competentes e relevantes. Ele tem de ser independente, objetivo, justo, construtivo. Ele sempre tem de apontar para onde pode melhorar, apresentando recomendações claras, tempestivas e pertinentes. Vejam bem, pessoal, aquilo que está no resultado do relatório precisa ser construtivo. Ele tem de recomendar onde precisa melhorar e o que melhorar. Então isso tem de ser claro, inteligível para os técnicos e dentro do possível para a sociedade, tempestiva em tempo para que um mal maior não ocorra e pertinente, tem de ter a ver com aquilo que está sendo analisado, né? Mas quais são os grandes obstáculos para que a gente tenha uma cultura institucional, vamos dizer assim, de auditoria de resultados, né, de auditoria operacional? Existem problemas conceituais e problemas metodológicos que são típicos da administração pública. A estrutura da organização interna da administração pública é reflexiva, né? Ela rejeita esse tipo de avaliação. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não existe uma unidade administrativa especializada para realizar auditoria operacional. Não existe sequer controle interno, quem dirá uma unidade especializada. Isso é algo que precisa ser superado pelas organizações públicas. Além disso, quando a gente está falando de recursos humanos, o perfil de auditor para auditoria operacional é diferente do auditor de regularidade. Eles têm perfis diferentes e expertises diferentes, né? Então há uma grande dificuldade para a capacitação do corpo técnico, mas essa capacitação ela precisa ser permanente, qualificando esse quadro funcional, adaptado exclusivamente ao controle de conformidade, né? Um outro problema, um outro obstáculo a uma boa auditoria operacional é a refração dos gestores e dos órgãos auditados. É preciso que haja uma relação aberta, colaborativa, dialógica entre auditores e auditados. Então a relação não pode ser uma relação de medo, uma relação de repulsa, mas tem de ser uma relação colaborativa dentro daquilo que é republicano, correto, legal, né? Que isso favorece a seleção do tema e inclusive a caracterização dos achados. Ao final, o produto que a auditoria operacional gerará tem de ser apropriado pelo gestor. Se ele é reflexivo a isso, se ele não tem uma relação colaborativa, dialógica, ele não vai pegar aquele relatório e não vai incluir aquilo nas suas competências, e aí não adiantou nada. Um outro obstáculo para que a gente faça boas auditorias operacionais é a disponibilidade de instrumentos administrativos, orçamentários, estatísticos, contábeis, para você ter o básico para fazer avaliação. Eu estou falando de base de dados. E quando eu estou falando de base de dados, eu devo voltar inexoravelmente para a ideia de indicadores de resultados. Os indicadores são fundamentais para que a gente possa, de alguma forma, qualificar essa auditoria operacional. Como é que eu vou pensar em metas
e indicadores, né? Que isso pode ser um obstáculo para que se faça uma boa auditoria. Então, se eu quero avaliar os 5 E's, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade, eu preciso que previamente o planejamento tenha estabelecido metas e indicadores dos programas. Porque eu vou fazer comparação entre o que tinha, o que se projetou e onde se chegou. Quando a gente fala em auditoria de resultados, a gente está falando sempre numa comparação. E para você comparar, você precisa ter estabelecido previamente as metas e os indicadores. A escassez de metas e indicadores, ou até a ausência deles, né? Às vezes não tem nada, às vezes tem, mas não é confiável. E isso compromete gravemente a avaliação dos programas governamentais, né? Então, existe essa fragilidade nos sistemas de controle interno para avaliação do resultado, de impacto, porque eles acabam se concentrando em processos e não em resultados, porque muitas vezes eles não têm nem dado para fazer de resultado. E ele se fixa em processo e processo chama a gente para fazer análise de mera legalidade, conformidade. Né? Então, a inexistência de um sistema de contabilidade de custos, a inexistência de indicadores, a inexistência de um planejamento e a inexistência de metas faz com que a gente também não consiga fazer um controle de resultados. É extremamente importante isso. Além disso, existem as imperfeições do nosso processo orçamentário. O orçamento é um espelho do nosso programa, do nosso projeto de governo. E normalmente a gente aloca os gastos, né? Por exemplo, gasto com pessoal, a gente coloca o custeio por órgão, não para o programa ou para o projeto. E aí a gente não consegue aferir o custo efetivo de cada programa, porque o custeio está por órgão. Isso dificulta, não é impossível, você tem como fazer determinadas separações tecnicamente, mas dá mais trabalho, dificulta o trabalho daquele que está fazendo a auditoria. Dentre os textos, há um muito especial do Ibrahim et al., é um texto de 2019, que faz uma análise muito interessante sobre capacidades, isso é uma avaliação de resultados do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. É um texto muito bom porque ele traz uma base teórica bem interessante para vocês lerem. Esse em especial eu recomendo que vocês leiam e leiam mais de uma vez, porque eles mostram como você constrói um indicador, né? Como que você pergunta sobre o indicador, como você avalia um indicador. Ele é extremamente bem construído, bem escrito e vai mostrar para vocês alguns construtos, né, para avaliar a qualidade de órgão público. Então, perguntas sobre capacidade institucional do órgão, condição dos órgãos auditados, né, se eles têm condição de submeter ou não a auditoria operacional, o ciclo de auditoria operacional, se ele gera ou não impacto responsivo pelos gestores que receberam, se geraram ou não das anteriores, qual que é o comportamento da sociedade diante dos resultados, né? Vai analisar se a cultura daquele órgão é mais formalista, mais tradicionalista, ou se está aberto a esses modelos de análise de resultado, como é que é a estrutura física e material do órgão, qual que é o perfil dos auditores, se eles têm ou não capacitação, se existem normas internas de validação e de manuais de auditoria nesses órgãos, se há ou não o apoio da alta administração desse órgão para que essas auditorias sejam encaminhadas, né? Como é que se dá a arquitetura organizacional, como é que é o modelo de gestão, se há ou não sistemas de custo, né? Como é que é a atenção entre o auditado e o auditor, qual que é a capacidade operacional do auditor de fazer esse trabalho, como é que é a governança desse órgão. Enfim, é um texto muito legal em que vocês vão encontrar, sim, bastante coisas interessantes. É um estudo que vale a pena. Eu retomo a nossa aula no 4º e último bloco para continuar conversando um pouquinho com vocês sobre essas questões, né, esses obstáculos institucionais. Te espero já em alguns minutos. Até mais!